Boa noite, Olá, Milene. Paulo. Boa noite. Tudo bem? E, Que prazer ter aqui no Divã Cultural. É uma honra poder dividir esse espaço com você, conversando um pouco sobre as artes cênicas, o seu exercício como atriz. Também a gente vai falar muito aqui de psicanálise, né? Desse exercício seu de estar sempre se investigando, conhecendo coisas novas. Então, queria agradecer de coração a sua participação aqui hoje. E, claro, para quem não acompanha, está vendo a primeira live, a máscara está personalizada com o nome de Ivan Cultural, porque eu e meu irmão não moramos juntos, então, com esse negócio todo, apesar da vacina, ele trabalha na área de construção civil com muitas pessoas, né? Então é sempre bom tomar todos os cuidados necessários, que afinal ainda estamos numa época de pandemia. Então, muito obrigado. Perfeito, Paulo. Eu que agradeço ao convite de estar aqui participando da live. É uma honra estar aqui. Parabéns pela iniciativa do Divã Cultural, esse canal de troca. Muito obrigado, Milene. Eu gostaria de começar essa conversa com você. Eu sempre com os meus convidados, a gente faz aquele mergulho, a gente revisita a infância do nosso convidado. Então, como é que foi esse período da infância, o contato, que você, nos papos que a gente já teve, me disse que foi muito mágico na sua vida. Eu queria que você dividisse com o nosso público essa magia que você viveu lá em Campina Grande, a terra do maior São João do mundo. Exatamente. Gente, eu queria dizer que essa é a minha primeira live, então algum deslize aí, desconsiderem. É muito engraçado esse terceiro objeto aqui entre a gente. Mas é um desafio Uhum. a comunicação. Bacana, vamos lá. Eu nasci em Campina Grande, né, no sertão paraibano, no agreste paraibano, na cidade maior do mundo, no lugar dos cordéis, da música, né, muito efervescente, das comidas típicas, do fazer artístico muito presente. A Campina Grande também é um polo industrial bem forte e eu fui nutrida nesse chão. Foi aí que veio toda a minha história também, posteriormente na arte. Foi nesse solo que eu traí os tácitos e explícitos, né? E é o local para onde eu volto quando eu acho que eu tô de certa forma, não vivendo com a minha essência e sim de forma aplicada, sabe? Sobretudo, nesse Um fluxo para renovar as energias, né? perdão, não ouvir. Como se fosse para renovar as energias, né? É aquele local Para que me te reencontrar, ilumina interiormente. eu debruço novamente sobre esse quintal de casa. É muito importante esse retorno. Eu não sou carioca, eu moro aqui há algum tempo, já morei em alguns lugares, mas eu não sou carioca, então eu preciso muito ter esse resgate. Uhum. E do meu ninho, né? Do lugar onde que me gestou enquanto ser humano. Então, Uhum. uma infância bem fértil nesse sentido, né? E pisando em solo mesmo, no chão, na terra. Existe uma liberdade muito grande, claro, sempre supervisionada pelo meus pais. Meu pai está aí, um beijo, pai. Mas eu Uhum. onde andava pipa, andava de bicicleta no meio do mato, tinha uma liberdade maior que hoje a gente fica refém aí da violência, né? E se inibe um pouco a infância um pouco mais reclusa, assim, eu acho. Pelo menos aqui no Rio de Janeiro. A criança não tem muito aquele contato com a natureza, né? Que era tão comum, tão habitual da criança de tempos atrás, Sim, né? sim, eu morava em casa, eu brincava no quintal de casa, subia no pé de goiabeira da minha casa. É isso, é uma infância muito crua no sentido dessa liberdade. Eu lembro que quando eu vim morar no Rio, eu não me entendia muito bem no apartamento, porque eu sempre morei em casa, e aí eu tinha uma certa Uhum. me locomover, assim, achava estranho esse lugar. E era realmente algo sentido fisicamente, né? Mas a Sim. grata à minha infância, assim, a criação dos meus pais, a tudo que eu vivi e que me formou hoje. O sertão para mim, fala do agreste para mim
de Campina Grande, do Sertão não, porque eu nasci em Campina Grande. Mas é um lugar de muito afeto para mim, que me nutre. E por acaso eu acabei alguns trabalhos nesse cenário nordestino. Sim. E é uma coisa interessante que, apesar de eu estava lendo sobre você, você era uma moça, uma menina tímida, né, falava pouco, mas na sua casa, a sua casa era muito rica de visitas de artistas, né? Todos iam conferir aquele delicioso café da manhã da sua mãe, né? Então você conviveu com pessoas ali, Luiz Gonzaga, Dominguinhos, né, Nando do Pandeiro. Então, como é que era para você ter pessoas assim que eram tão cativantes, né? A sua tia, Elba Ramalho, ali. Quer dizer, como é que era essa convivência e o que que ela despertou em você no sentido da música, das suas preferências musicais e das suas preferências até mesmo para a prática da dramaturgia? Eu era muito pequena, né, Paulo? Assim, eu devia ter 7 anos, 5 anos. Então, não tinha noção da dimensão total daquele cenário. Mas imagina eu ter o Gonzagão sentado na minha sala, tocando samba com Dominguinhos, com Nando do Pandeiro, por causa, obviamente, da Elba, minha tia, né? No mês de junho, lá em casa, estava uma festa. As comidas da minha mãe, o café da manhã da minha mãe era conhecido e todo mundo queria ir para lá, para a casa do Marcos e da Vavá. E a gente passávamos tardes assim, tocando, cantando e se deleitando com a arte desses grandes artistas, não só os reconhecidos nacionalmente, também como aqueles nativos, né? Pessoas que têm uma expressão um pouco menos, não menos importante, mas que saíram um pouco do holofotes, né? Então, Sim. Isso com certeza me constituiu, me atravessou. Eu hoje sou o que eu sou, por isso atravessar essa música que me tocou. A gente fazia, lembro, bandeirolas com revistas e jornais e pendurava no terreno. Uma coisa muito lúdica, sabe? Hoje não pode soltar balão, mas eu já soltei muito balão na Paraíba quando era permitido. Então, eu vivenciei ali a cultura nordestina no seu cerne, na sua raiz, né? E me atravessou, me constituiu, com certeza. É uma honra, assim, mais uma vez sou muito grata aos meus pais, à minha família, ter nascido nesse casa, nesse chão, e ter aprendido, né, com esses grandes mestres inconscientemente, porque eu não tinha uma consciência como a que eu tenho hoje, mas que me constitui. E com certeza assim, me ajudaram na minha criatividade. Eu sempre fui uma criança criativa, né? Eu amava uma roupa no outro objeto e pegava os tecidos e logo eu fazia uma saia, uma blusa. Eu tinha Já transformava, já transformava. Né? eu tinha isso aí para mim é dom. Dado e é isso. Todas essas pessoas me formaram, a própria Elba, a minha tia, enquanto artista, e me transformou nesse lugar, me constituiu, obviamente. Muito, o meio artístico é muito atraente, né, Paulo? Principalmente, sobretudo quando a gente é muito jovem. Depois a gente começa a ter a consciência real do que é o meio, das dificuldades, dos desafios, né? Do que não passa só por a fantasia cai um pouco, assim, mas não deixa de ser muito bom estar no palco e me constituir enquanto atriz também. E essa convivência te estimulou também a buscar grandes nomes da MPB, né? Quer dizer, você ouvia Pixinguinha, você ouvia Cartola, né? Os grandes nomes da Tropicália. Como é que esse seu gosto foi se direcionando? Porque você devia ter aquelas músicas da sua época, de infância, de adolescência. E você ter esse carinho por músicos que já pertenciam a outro espírito de época.
É interessante isso. O meu pai, ele um gosto muito sofisticado para música, assim, tocava gaita. E meu Sim. pai ainda faz foto, enfim, mas ele foi um grande fotógrafo, fazia como hobby. E, e eu tenho esse lado, aí, né, um gosto musical requintado. Então eu ia desde Clara Nunes, Dalva de Oliveira, Noel Rosa, Pichinha, Cartola, até Renato, como se fosse hoje. Isso é Blue Cap, né? Meu pai tinha uma escola e muitos discos de vinil, e eu via muito esses discos. Às vezes todo mundo ia dormir, eu pegava o fone, eu não sei como é que chama aquele Botando... e ficava, ó, É. eu já tinha uma subjetividade muito presente, assim, muito precoce. Não sei se precoce, porque todo mundo tem sua subjetividade, mas eu já fazia um movimento de questionamento meu no mundo, de estar no mundo, muito desde jovem, assim. Então, isso já era uma Sim. experiência para o lado artístico que eu tinha, mas que eu não sabia É. claramente, né? O que que era aquilo. Uhum. Então, sim, esse interesse pela música eu tive desde cedo. A minha mãe, ela me incentivou a fazer piano, violão, e meu grande arrependimento hoje em dia é que assim, eu arranho no violão, eu toco, de vez em quando faço aula. Sim. Eu não ia tocar muito mais hoje, mas eu larguei ainda cedo, assim. E também tem a família da minha mãe, obviamente. O meu avô, né, foi um boêmio, uma pessoa que adorava as cantorias, ele tocava 3 instrumentos, violone, violão e acho que trompete. E a minha mãe tinha também esse gosto musical e, sobretudo, ali a presença desde pequenininha com convívio com a Elba, né? Sim, sim. A música sempre esteve presente em mim. Hoje me custa caro cantar, assim, eu estudo, eu não nasci com dom de cantar, é uma coisa que eu desenvolvi, mas eu canto. Uhum. E também é meu trabalho. Mas sim, a música. Agora, você tem uma, talvez por essa postura mais introvertida, você poderia dizer que tem uma autocrítica muito forte? Ah, mas deixa eu me organizar aqui. Em relação a isso sobre mim, Por exemplo, essa questão, por exemplo, o violão. Talvez você tenha começado e interrompido, talvez por uma autocrítica, de você não estar chegando àquele ponto que você gostaria, e talvez no canto também um pouco isso ou não? eu tenho eu trabalhei muito na questão da autocrítica, tá? Eu tenho uma tendência de me chicotear um pouco, e Sim. algumas demandas de outros, assim, e me demandar muito mais do que talvez eu pudesse executar. Isso é uma característica que não eu não acho que o perfeccionismo seja uma coisa boa, em alguns momentos não é. Mas em Uhum. momento eu simplesmente não tinha disciplina, eu era muito nova e aquilo Sim. pegava, assim, é, sobretudo para seguir uma carreira, sabe, artística. Eu não fui uma atriz eu não sou uma pessoa que me definia desde cedo, como eu vejo muitas atrizes se definindo. Eu quero ser atriz, eu não consigo me ver fazendo coisa, é, e sempre, eu nunca tive essa definição exata de que eu seria atriz. Uhum. Muito pelo contrário, eu passei por alguns questionamentos profissionais que me permearam e fazem, fazem parte, né, do que eu sou hoje. Mas eu não tinha a consistência sobre mim, né? O conhecimento que eu tenho hoje em dia sobre mim. Então, o violão, ele passou ali como enfim, sabe? Eu tenho 2 filhos, né? Então, assim, meu filho tá louco para fazer piano. Sim. Então, minha mãe me colocou para Ah, fazer aula de piano, assim como violão. Mas eu não tinha essa autocrítica tão grande como eu tenho hoje, não. sim. Agora, quando você teve a tua primeira experiência de teatro, foi numa escola, né, durante a montagem de uma peça de José Lins do Rego, Menino do Engenho.
E me chamou a atenção quando você não estava lendo sobre você, que você pediu para fazer uma árvore, né? Como é que foi isso, aquela menina tímida? Eu tenho uma teoria sobre isso, mas eu queria que você falasse um pouquinho, depois eu gostaria de falar um pouco sobre essa tua opção. Você sabe que eu tinha uma peruca, eu não sei de onde veio, eu não lembro. Eu tinha uma peruca em casa, meio grisalha. E eu era na minha. Até hoje eu sou na minha, sabe? Sim. Uma tendência mais tímida, então esse exercício de me comunicar também é uma coisa que eu precisei renovar em mim e construir em mim. Mas eu nunca fui aquela artista desinibida que fala muito, que é expansiva. Não, essa não sou eu. E aí na escola a gente fez essa montagem e eu pedi para ser uma árvore porque eu não queria falar, não me sentia confortável no lugar. Mas é interessante porque tem uma coisa antagônica aí. Eu era muito na minha, mas um tempo me chamavam para ser rainha do milho da escola, na quadrilha, oradora da primeiro ano, ensino médio. Então, eu me desafiava nesse lugar. E indo. Então, eu sabia que existia uma certa... Eu acho que até hoje isso segue comigo. Quando eu soube disso sobre você, eu pensei o seguinte, como você tinha muito essa coisa da natureza, eu acho que a tua opção, até por ser a árvore ali, tem aquela coisa, o Jung, né? Falava muito do arquétipo da sabedoria, as árvores estão ligadas a isso. E toda sabedoria começa com o ato da contemplação. Então, quando você está ali, você estava no ambiente teatral, mas você estava se ambientando do que você viria a fazer mais tarde. Ou seja, você estava se preparando ali, vendo os outros atores em cena e se imbuindo. Me parece isso. Você se protegeu, claro, foi uma proteção que você teve, mas com uma característica de observadora, né? Para que você aprendesse, tentasse, digamos assim, colocar dentro de si essa paixão, esse amor pelo palco. Porque, de certa forma, você estava ali como árvore, você estava o tempo todo em cena ali. Então, de certa forma, você estava ali se imbuindo da atmosfera teatral. Isso daí trabalha muito essa questão do inconsciente coletivo, aquele papo que a gente estava tendo, né? Às vezes, quando você pensa assim, isso daí foi uma fuga. Não, não é uma fuga. Pode ser uma aproximação, mas uma aproximação gradual, em que você se sente protegida, ancorada, e pode depois elaborar melhor essas sensações que você viveu. O que você acha? Poxa, nunca tinha refletido assim, mas faz todo sentido. Eu que estudo psicanálise, para mim faz todo sentido. Mas nunca tinha me imaginado nesse lugar. E realmente, possivelmente sim. Hoje pensando, precisaria refletir mais sobre isso, mas eu era muito observadora, Paulo. Isso é uma coisa que leu muito bem. Eu sou muito observadora. Então, gosto mais de ouvir. Estou aqui falando, mas assim, eu ouço, gosto muito de ouvir, tenho essa facilidade. Que também é uma característica positiva, assim, saber ouvir. Mas, sim, eu era muito observadora e certamente esse lugar que eu ocupei naquele momento, novamente, não consciente, me fez, fez as voltas ali, eu dei as voltas naquilo. Isso, sim. Era no balé também. No balé aconteceu um pouco a mesma coisa. Eu nunca me achei... engraçado, eu tenho uma irmã e assim, ela dançava balé muito bem, ela tocava piano muito bem. Ela hoje segue outra banda ligada à arte, mas eu achava ela muito talentosa, sabe? Na execução da coisa, assim. Sim, mas, sim. mas é isso. Todas essas ferramentas que eu procurei, né, na dança, no teatro, já era trabalhando a minha subjetividade, o meu questionamento, essa certeza do não saber o que eu queria ser, me tornar, com todas as possibilidades, né? Mas é muito interessante o seu ponto. Eu vejo o ser humano de forma
Tanto que você Muito, sim. Tanto que você fez várias experiências acadêmicas, né? E você chegou a fazer advocacia, né? E aquela coisa que quando eu estava lendo sobre você, quando você fica dentro de um escritório, aquilo dali ia te dando uma agonia, porque você queria sair dali, né? Um ambiente, você se sentia ali como, quase como se fosse uma claustrofobia ali, né? Existencial. Você queria estar para o mundo, né? Eu acho que essa descoberta da atriz foi um processo muito bonito em você, porque você foi descobrindo aos poucos, você foi se aproximando, justamente por você ter uma postura introvertida de ser, essa extroversão foi nascendo dentro de você gradativamente, né? Me parece. A extroversão também, né? Bom, eu vou começar por um ponto aqui, porque daí outra coisa. Eu vejo o ser humano de forma muito multidisciplinar, né? Muito global. E eu não conseguia me encerrar. Primeiro, eu acho que a gente escolhe as profissões muito cedo. E É eu já quis verdade. ser médica, ser juíza, já quis ser muitas coisas. Sobretudo porque eu tive uma educação Uhum. rígida, mas não austera, mas firme. Eu estudei em colégio de freira, então para mim sempre foi um conflito, né? Esses dois lados, do lado de seguir uma profissão mais conservadora e o lado artístico que sempre me nutriu. Então eu sempre vivi esse conflito. E assim, e isso você estava falando, eu me perdi. Você estava falando do isso. É que essa parte, digamos assim, você foi se aproximando das artes cênicas, digamos assim, do ser Sim, atriz, de uma maneira muito gradual, ok. né? E de forma gradual, sim. E aí, o que que aconteceu? Eu vim morar no Rio. Aqui eu comecei Uhum. direito e eu era uma excelente aluna, porque eu vinha de um colégio de freiras. Então, eu estudava muito. Sim. Logo que eu comecei a faculdade, Aham. chamada para ser estagiar no escritório. E aí, enfim, com 18 anos, né, um escritório grande de advocacia, não tinha janela, eu com cabelo maior do que o que eu tenho hoje na cintura, eu colocava aquela roupa, aí eu me sentia confortável naquele lugar e falava assim, não, isso aqui não me cabe, eu não estou cabendo nesse lugar, não é isso para mim. Eu era muito nova, assim, eu acho que hoje talvez essa experiência, obviamente, teria sido diferente, mas naquela época eu não tinha como sustentar esse lugar. E Uhum. depois eu fiz marketing também, seguindo um pouco minha irmã. E depois eu falei, não, eu preciso me encontrar aqui em algum lugar, vamos ver para onde é que eu vou. E já tinha muito essa proximidade com a arte, né? Obviamente por causa da toda a história familiar. E resolvi fazer teatro. E eu fui fazer teatro um pouco para sair dessa coisa mesmada que eu tinha. E fui fazer teatro. Sim. Eu falei, opa, aqui é um lugar que é possível eu caminhar, né? Mas ainda muito insegura. Então, sim, é como o amor, né? O amor é construído, assim. Eu não tive aquela É. Uhum. coisa pela arte. Eu admirava, mas eu recuava. Então, eu fui nutrindo esse amor, plantando esse amor gradualmente com a arte, sim. E foi na Uhum. que depois da espetáculo eu comecei a me entender como artista mesmo. Mas, assim, eu sempre fui uma pessoa muito dual nesse sentido, sabe? Arte. E você depois fez a faculdade Angel Viana, né, de dança, e quando você começou a dar aula na escola Notre Dame, em que você foi professora, né, de teatro infanto-juvenil, como é que era para você essa coisa de passar essa experiência, né? Você devia ver outras meninas, outros meninos com essa mesma timidez, essa mesma dificuldade. Eu acho bacana no trabalho do magistério é que você, quando vê os alunos ali, você se revê. Quer dizer, é como se você voltasse um pouco neles, né? E eu acho que os alunos curam muito a gente, no sentido de ajudar a gente a enfrentar os nossos próprios fantasmas, né? Interiores. Sim, é interessante isso. Eu fiz a Cal, depois eu fiz a Angelviana. Na Angelviana também, depois eu volto nesse lugar, que foi quando eu conheci o Newton Moreno. Mas eu nunca fui uma pessoa, Paulo. Eu
Sim. sou uma curiosa, eu sou inquieta, eu preciso estudar, eu estou sempre estudando, tanto que há 2 anos eu fiz uma faculdade, uma pós-graduação uma MBA em bens culturais, que às vezes Uhum. o que é que eu estou fazendo aqui, que linguagem é essa? Mas foi muito importante para mim, porque eu tenho essa necessidade de sair da arte para voltar para ela, nutrida, com mais nutrientes. Sim. Sair para Uhum. poder voltar, porque senão eu sinto que eu perco os elementos que me nutrem, que me fazem ser um artista com mais possibilidades de criação, sabe? Então, eu Uhum. saio e volto da arte. Aliás, eu nunca saio, acho que eu deixo ali de lado e vou. É. Sou uma esponjinha, assim, vou procurando, muito curiosa. Agora, o Notre Dame, eu conheci uma pessoa que trabalha lá que me convidou, que conhecia meu trabalho e me convidou para dar aula lá. Eu estava, nesse momento, fazendo angelviana, então a questão do corpo sempre foi algo muito presente nos meus trabalhos. Eu entendia o ator na sua completude, né? O Etienne Decroux já falava isso, quando um corpo se levanta, o mundo todo fala. Depois eu Uhum. trabalhava muito a mímica corporal, estudei um Uhum. pouco, mas é porque eu morei em Paris, estudei um pouco a mímica corporal. Então, eu fui dar aula e tive muito essa. Dar aula, para mim, foi um momento muito especial, de descoberta também, né? Porque eu ainda não estava formada na Angelviana, né? Não estava licenciada pela faculdade, mas já tinha uma pesquisa muito forte corporal. E Sim. ensinar para mim foi uma fonte de conhecimento e desafios, sim, e de me colocar no lugar daqueles alunos ali, se descobrindo e poder Uhum. doar um pouco do meu conhecimento. Isso para mim não tem valor, assim, não se paga. A transmissão de conhecimento, eu tenho muito prazer, enfim, acho que eu não sei de nada, porque eu estou sempre aprendendo, mas para mim tem um valor muito, muito grande. Então, me enriquece também me enriqueceu enquanto atriz, porque você volta para o seu trabalho, para a sua atuação mais forte, mais elaborada, né? Sobre a própria técnica. Uma coisa é Uhum. você ouvir, né? Outra coisa é você colocar a técnica em prática. Isso eu consigo, Uhum. e os alunos nesse sentido são também um presente para mim. Foi importante essa passagem professora de teatro. Eu montava as peças, eu tinha uma coisa com figurino, eu te falo, e eu era convidada com É. figurino e cenários. Eu acho que você, inclusive, foi convidada pela Elisa Lucinda para fazer o figurino de um Foi espetáculo, uma né? peça, na verdade, foi uma atriz que era muito amiga dela, mas o texto era dela. A peça não era dela, o texto. Bem, E aí eu fui com o texto que era, o né? texto dela. A atriz era Giovanna, eu não lembro o sobrenome dela. E eu fiz figurino profissional dessa peça. É, e foi um lugar muito interessante, assim, mas eu brigava um pouco com isso, que eu falava, eu quero ser atriz, eu não sou figurinista, eu quero ser atriz, não quero fazer cenário. E na Cal, era impressionante, as turmas me chamavam para fazer os figurinos das Diga você, né? E até cenário, né? Acho que cenário você e também fez, né? cenário também, assim, eu lembro que eu fiz uma montagem, não foi os Sete Gatinhos, foi outra do Nelson Rodrigues, Aurora, talvez, é isso, me ajuda. E aí eu fiz o cenário e o diretor falou assim, gente, você tem que trabalhar com isso, assim, eu tinha muito claro, assim, eu visualizo muito bem quando eu leio um texto, sabe? Aham. Eu acho que vem do Nordeste aí, desse brincar de pano, de boneca, de ir à feira, comprar as bonecas e fazer as roupas, enfim, vem muito desse lugar, né? Da minha. Né? Eu acho que as pessoas, eu não sei se você concorda comigo, mas eu acho que as pessoas, até não é para o mal do outro, mas há uma tendência do ser humano de encaixar elas, cada um dentro de determinado quadradinho. Né? Então, se você faz muito bem figurino, cenário, e não vê que aquilo dali é um infinito de possibilidades. Né? Eu me lembro muito, eu sou fã do Charlie Chaplin, e numa época em que o cinema ainda estava se estruturando, você vê, o Chaplin escreveu músicas maravilhosas, como Smile, por exemplo, né, que até hoje
é cantado por cantores no mundo inteiro. Ele tinha a preocupação de fazer o texto, ele fazia o roteiro do seu próprio filme, ele dirigia, ele atuava. Então, eu acho isso muito bonito. Eu acho que quando a atriz está ali, eu não quero ser conhecido como figurinista, ou somos, mas o todo está ali. Quando você está no teatro, você brinca um pouco, e quanto mais você vai se familiarizando com esse organismo vivo, que é o teatro, melhor tudo isso vai fazendo na sua interpretação como atriz, você concorda? Perfeitamente. Perfeito. É isso. O ator, sobretudo hoje em dia, né, é muito importante saber do que acontece na coxia, nos bastidores. Eu já fiz até a trilha sonora nessa. Eu faço trilha também, então isso dá mais bagagem para o ator, te deixa mais seguro, né, quando você pisa no palco. Enquanto eu estava na Gelviana, eu tive um desejo muito forte de fazer um texto que eu quisesse, um assunto que tivesse em pauta, que eu tivesse desejo de, eu senti necessidade de palavra, né, de debatido. E aí em pesquisas, eu encontrei, esbarrei com o Newton Moreno. E ali foi minha primeira produção, não entendi praticamente nada de produção e me joguei, captei, montei o Agreste e foi lindo. Então, assim, eu já tinha essa questão da produção também. Eu trabalhei no escritório, numa produtora, isso é bagagem para os meus próprios projetos, mas não é o melhor lugar para mim, assim, acho é Sim. importante, mas é resolver pepino, né, digamos assim. Os produtores devem, Sim, é verdade. Uhum. mas é um lugar que também é muito desafiante. Mas, com certeza, Paulo, você dominar esses lugares, não é dominar, mas conhecer, pelo menos. Sabe como é que funciona a luz, o figurino, como é que desce aqui como é que é o nome? Enfim, esqueci agora. Como é que é esse? Você chegar... É, o, né, o instrumental, né, das coisas que vão funcionar para que a peça aconteça. É muito importante você, a luz, como a luz está incidindo, tudo isso, eu acho que vai dando cada vez mais experiência, e é aquilo que você falou, né, essa investigação vai alimentando melhor o seu posicionamento como atriz, né? Sim, sim. Sim, nos fortalece ter esse conhecimento. Em Agreste eu fiz isso, agora eu estou numa pré-produção de outra peça também do Newton, mas tem uma hora que o meu produtor, Milena, agora você precisa se distanciar um pouco, porque senão eu tenho a tendência a ser um pouquinho controlador, então fico querendo. É muito bom, mas também quando você atua, tem um lugar ali que você precisa se distanciar um pouco para poder entrar na personagem. Mas sem dúvidas, Paulo, o ator ele é fundamental que ele saiba produzir, que ele saiba pelo menos os caminhos, né, de como foi, tudo para respeitar também o trabalho, né, dessa máquina, né, dessas pessoas que entender como a dificuldade que é e ter empatia por essas pessoas que estão ali para te abraçar, porque afinal de contas o teatro é trabalhado, é feito em conjunto, né, não é isso, assim, Um trabalho. e o que eu quero fazer, mas o que nós podemos fazer juntos. E essa peça que você se referiu, Agreste, você já tinha feito a Metamorfose, né, do Kafka, e você, em 2009, né, fez o Agreste Malva-Rosa, né? Fala um pouquinho, porque talvez muita gente não conheça a expressão Malva-Rosa. A que ela se refere? O título original da peça do Newton é Agreste, e como nós fizemos, essa peça foi testada no ninho de fêmeas, a gente diz assim, porque foi o Amok que me dirigiu e a Ana Teixeira estava à frente disso, junto com o marido dela, Stefan Bró. E no início, a primeira montagem que eu fiz foi com a Rita Elmo, depois quem entrou e ficou foi a Rosana Barros, grande atriz do Nós do Morro, uma pessoa que eu e aí o Amanda sobre rosa que planta curar doença, sertão.
Hum, E ela deu esse subtítulo para distinguir um pouco e simbolizar esse lugar do feminino, né, que perpassa ali. Malva Rosa, né, tem uma coisa várias interpretações aí, para além é, da erva medicinal. sim, A sim. E foi uma peça que eu... assim, Pode completar depois. ela Foi uma peça. é uma fábula sobre a ignorância, o preconceito e, sobretudo, Uhum. entre duas pessoas que desconhecem o próprio corpo e vivem juntas durante 22 anos, é, primeiro sem se conhecer muito bem, e tem uma coisa ficcional, uma coisa lúdica, que é uma cerca, e eles vivem ali num distanciamento mais naquele amor platônico, e depois aos poucos eles vão se aproximando até cruzarem essa cerca e fugirem adentro Uhum. esse grande amor. Eu vou contar a história toda, que tem 10 anos que eu tenho essa peça, mas Uhum. Mas é lenda, o roteiro é lenda. e aí ela, diante da morte de uma das personagens, ela se depara com o corpo do seu parceiro, que não é exatamente o que ela imaginava. Não é um homem, né? E sim, enfim, uma mulher. E aí tem toda uma enxurrada muito violenta de conceitos sobre aquele relacionamento, da, da proibição daquela relação. E enquanto elas estavam vivendo simplesmente assim o amor, não passava pela questão do gênero, não passava pela distinção, Sim. pelo amor, Uhum. Pelo amor, sempre. independente do conhecimento, né, do próprio corpo. E aí, quando Uhum. e rezar e benzer o corpo, a gente fez um estudo muito profundo sobre a, 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 o cenário sertanejo, desde Sebastião Salgado até os filmes, Morte e Vida Severina e os textos de Guimarães Rosa. Fizemos também um apanhado para além do Uhum. Brasil, para o Chile, para os agricultores daquelas terras também. Então a gente centralizou, enfim, tirou do território sertanejo e fez Uhum. Uhum. assim, onde qualquer pessoa de qualquer lugar poderia se identificar Sim. Poder. e não Sim. marcar aquele sertão como a gente conhece, né? Tão caricato Uhum. de, enfim, de formas, né? Não fechar numa forma. A gente pegou referências muito universais, assim, sobre a coisa do ser humano, sabe? Independente de ser o Nordeste. A gente não queria trazer o Nordeste caricato. Até no sotaque. É, uhum. É, então, sobretudo é isso, uma história de amor muito E é impressionante que você falou do Guimarães Rosa, e me ocorreu muito quando eu estava lendo sobre a peça, me veio imediatamente a memória de Adorim, né? completamente, totalmente. São Uhum. feridas. Quer dizer, que no final a dor, né, do homem que tinha ali, quer dizer, já havia um amor, né, e, e ele se culpava por isso, né, quer dizer, o Guimarães Rosa já vinha tocando nessa questão do preconceito, e na época talvez isso não aflorou tanto quanto talvez na época da sua peça, não houve uma reação tão grande das pessoas de, digamos assim, de combate a isso, até porque o livro também é um terreno mais reservado, né? É mais difícil acontecer com a obra literária, você concorda? Sim, sim. E é uma obra muito vasta, né? Muito grande, assim, o texto Uhum. come um pouco todos esses lugares, ele consegue compilar ali vários lugares do sertão, Uhum. simplicidade que não faz a peça ser fácil contada, porque eu acho que quanto mais simples, mais difícil porque Sim, ah, o texto é simples, a linguagem é simples, mas é muito profundo, né? Então, sim. é bem... enfim, Grandes Veredas tem uma coisa meio também
não é labiríntica, talvez. Eu acho que o Ariano Suassuna é até mais. Mas é mais difícil transpor, né, resumidamente, assim, para uma história teatral. Não sei isso agora, assim, mas... Enfim, a Gretchen um divisor de águas, assim, na minha carreira. Eu fazia 5 personagens, a narradora, a carpinteira, as velhinhas, né, carpinteira, o dele... E foi um grande desafio, Paulo. Foi uma peça, assim, muito bem vista, né? As pessoas receberam muito bem e eu fiquei muito com o resultado. Eu já gostava do trabalho do Amor, peça dele. E você participou de peças teatrais muito marcantes na história do teatro, né? A Metamorfose, do Franz Kafka, né? Você fez também o Santo Inquérito. Então, independente do seu personagem, você estava em grandes textos que marcaram, né, a história do nosso teatro e algumas peças, a história do teatro internacionalmente falando. Como é que foi para você a escolha? Como é que surgiu você estar participando, Nelson Rodrigues, com os Sete Gatinhos, né, de textos tão emblemáticos? Isso foi acontecendo assim, de forma muito natural, Paulo. E eu acho que uma das grandes questões, né, do teatro é justamente debater questões sociais de forma profunda, né? O teatro é um ato né, revolucionário, no sentido de a gente leva a pauta questões que a sociedade às vezes omite, a gente não quer saber, não quer ouvir. E o ator ele se disponibiliza para tratar essas questões e eu fui, enfim, sendo encaminhada para isso. A Metamorfose é um texto que fala muito muito a nos dizer, o Kafka, né? Que fala muito da rejeição de ser quem é, sobretudo num mundo que te impõe ser de uma forma, que te direciona a ter um corpo, uma voz, uma fala de um jeito, e daí aquele homem, acho que é Gregório, Né? corpo Gregory, né? O Gregory. O corpo de um inseto, uma barata, né, mais asquerosa, pode existir, e aí o patrão dele vai à procura dele e ele não é bem visto na sua essência ali, porque na verdade ali é uma metáfora, né, é um conflito entre ser o que é e ser o que a sociedade te impõe. Se impõe, né? Eu acho que é isso que faz desses textos grandes textos para ser montados. O Nelson Rodrigues também, ele põe sal nas feridas sociais, né? Tem um corte da moral, do moralismo ali, um falso moralismo imposto. E Sete Gatinhos, por exemplo, ele tem uma filha a caçula, que ele quer transformar digamos, na imagem sacra, santa da família, impõe com austeridade a questão da religião. E ele mesmo não se sustenta, né, nesse lugar. Enfim, essas obras elas foram perpassando a minha vida assim. Não foram, alguns, né, recebi alguns convites, outros. Mas eu já fiz peças também que mais com temas um pouco mais, enfim, não tão densos assim, né? Que ser denso ou não também depende muito, né, Paulo, da montagem, do diretor, que abordar ali. Eu fiz Velho Prisioneiro, joguei, eu ensaiei. Que era um musical, né? Eu fiz um musical, né? Em uma semana eu ensaiei um musical. Eu nunca tinha feito musical. Eu tenho uma relação com a música, assim, de muito desafio, tá? Não é um lugar muito confortável, digamos assim. Então, assim, eu sou dessas, assim, você me dá um desafio, eu vou lá e faço, e cumpro. E foi isso que eu fiz no Lisbelo.
semana para pegar um papel de uma atriz que não ia mais fazer, e foi uma grande experiência. Então, assim, dançar nesses dois meios, numa linguagem de entretenimento e outra de conteúdo, é muito importante também para o ator, porque não deixa de ser um desafio ter um entretenimento, ser uma peça mais Sim. suave. Muito pelo contrário, assim, É. ai, um dia eu esqueci a letra da música no meio da, da minha cena, e aí você vai desafiando, você vai se descobrindo, né? Eu sou feita de desafios, assim. Eu acomodada, assim, você começar a me dar papel igual, eu começo a me incomodar. Então eu quero aquilo que exatamente me incomode no outro lugar, no lugar do desafio, é isso, de se nutrir e de se conhecer artista e de amadurecer, né? E dentro desses convites desafiadores, eu estava falando que você estava em Paris, você ia fazer um curso na Sorbonne, quando chegou o convite do Luiz Fernando Carvalho para você fazer a Pedra do Reino. Você fazia a Margarida, né? Que era o grande amor do personagem do Irandir Santos, né? Numa obra, num texto, ambientação toda do nosso querido Ariano Suassuna. Como é que foi para você isso? E mais, eu queria engatar nessa pergunta a experiência de Afinal o que querem as mulheres, que era também do Luiz Fernando Carvalho, e que tem essa pegada da psicanálise. Freud explica. Então, quando eu fiz a Angel Viana, Ah, não, isso foi depois. Tá, eu terminei a Cal, fiz alguns trabalhos, depois eu fui visitar uma amiga na Itália, e da Itália eu falei, vou conhecer. E eu me encantei com Paris. Eu cheguei em Paris e falei, meu Deus, eu já tinha uma coisa, uma intimidade, mesmo sem ter com a cultura, com Paris. E aí eu Sim. retornando, conheci uns amigos brasileiros, eu consegui entrar no curso de francês e comecei a estudar e comecei a pesquisar na Sorbonne, eu não lembro agora qual sede era, mas eu comecei a me preparar e marcar entrevista quando eu recebi um telefonema, um e-mail, não, um telefonema da minha mãe, depois um e-mail da professora falando que o Luiz queria que eu fizesse o papel da Margarida, um papel que eu recebi com muito prazer, muito para fazer o papel da Margarida, era o grande amor do Quaderna, realizado, enfim, muito bem pelo grande diretor, magnífico, amigo, querido. E eu peguei, enfim, o voo que saía do Brasil, ia para Taperoá, assim, em 4 dias, ele falou, não, quero você que tem que fazer o papel. Eu nem fiz teste, ele achou um material meu, viu algum trabalho meu. Eu saí de Paris, em 4 dias eu estava no Alto Sertão Paraibano, aí sim, em Taperoá, na terra do Ariano Suassuna. E nutri uma admiração como membros do Piolim, Soelira, Marcela Cartacho, o Jackson, o Luiz Carlos Vasconcelos, artistas assim, que só me ensinaram sobre a arte de atuar. E foi um presente estar ali, imagina, na terra do Ariano, conversando com o Ariano, ia na fazenda das cabras dele, Nossa, que lindo. do Dantinhas, o filho dele, né? Eu tive contato com o Ariano e até hoje eu tenho o livro, né, assinado por ele, falando da Margarida, que, né, ela era o Quaderno tinha dois amores, um que era mais selvagem, mais passional, e a delicadeza da Margarida. Fazia uma datilógrafa, contracenava com Irandir Gidô, juiz, que era o Cacá Carvalho, e foi outro banho de conhecimento que eu recebi ali. Nossa, é enorme trabalhar com essas pessoas incríveis. Quero ainda dividir muito o palco com eles. E assim, foi uma experiência única. Eu fiquei quase 4 meses, 3 meses no sertão da Paraíba, fazendo essa série. A obra do Ariana, assim, é bem labiríntica, né? Uma tradução
desafiante para o próprio diretor, assim, não sei como ele conseguiu fazer aquele desenho numa linguagem, num formato muito novo, né, plasticamente, assim. Eu lembro que eu carregava uma máquina de escrever na cintura que pesava, era muito pesado, eu tive que fazer eu já tinha um trabalho corporal, mas ali eu, Tinha um gesso, né, que era prendia ali, né, no teu corpo, né? é, era uma Né? Tinha uma armação de gesso. Né? eu fiz um molde com o Raimundo, que é um grande artista plástico, sou super também fã do trabalho dele, enfim, uma pessoa. E ele fez um molde de gesso, eu fiquei ali completamente engessada. Eu tenho uma foto desse momento que eu guardo até hoje, assim. Mas foi um processo bem único, assim, não sei quando é que eu vou viver isso novamente. Esse lugar do processo muito também, sabe, enquanto atriz, assim, nos processos mais longos de criação. Mas me adaptar também ao mercado que tem uma linguagem mais rápida, mais apressada por causa do tempo, do dados e tudo mais. Mas foi um trabalho muito importante para mim. Conviver com o Ariano, com a família dele, com os pais. A gente, o mestre Salustiano, que fez toda a coreografia, a Tish Viana também fez a parte do movimento, né, dos personagens, do corpo, e também ai, me fugiu o nome. Daqui a pouco eu lembro. Lúcia. E que preparou. É interessante o trabalho que realmente eu me sinto muito honrada, sabe, Paulo, de ter de ter tido esse presente novamente da cultura. Ter usufruído dessa convivência, da riqueza dessa convivência, né? Exatamente, exatamente. Foi bem especial. Depois eu trabalhei com o Luiz Fernando no Afinal que Querem as Mulheres. E em que eu acho a sua participação como a Marcela encantadora. Eu até coloquei na chamada da nossa live de hoje aquele pedacinho do teu Instagram em que destaca o papo da Marcela com o pessoal da rádio. do Afinal, sim, como me chama ela? É. As Marcela, né? aquilo ali também foi outra coisa interessante que aconteceu. É interessante isso, porque o Luiz ele tem uma percepção muito fina assim, sobre o ator, né? E aí eu nunca, naquele momento, eu nem imaginava estudar psicanálise. E a pergunta que ela Sim. faz, a lista, que é o Michel Melamed, que é o amor, né? Ela já está se questionando do amor e do lugar da mulher, de trabalhar e se dedicar e falar, será que é isso que é o amor? Mais ou menos, né? Subjetivamente, a pergunta dela era viver tanto em função do outro, né? E o cara não botar dinheiro em casa, ou não ser suficiente. E o amor, o que é esse relacionamento entre homem e mulher? Muito interessante, assim. E é uma pergunta contemporânea, né, Paulo? O que é o amor? Verdade. E é interessante que o personagem, que era o doutor, que ela acompanhava todas as falas dele na rádio, veio com aquelas frases feitas, né? Dos grandes psicanalistas. E ela, dentro da simplicidade dela, ela consegue ter um entendimento. É muito engraçado o que ela diz, mas ao mesmo tempo mostra como a pessoa, na sua simplicidade, pode trazer aquele momento de sabedoria para a sua vida, entendendo de acordo com a sua vivência, né? E não daquela escola, daquele academicismo, né? Exatamente. Exatamente. Ponto, né? Tanto que ela é tão original, natural ali na resposta dela, que ele fica sem jeito, né? O radialista. O que eu vou falar? O que eu vou falar disso? Esse ser tão humano. Muito bem da resposta, mas era algo assim. É por isso que ele me dá o que não tem. Tinha algo assim, dar o que não se tem. É aquela famosa frase, talvez saiba, É.
é quase melhor que eu. É dar o que você não tem a quem não sabe o que quer, alguma coisa assim. Mas é uma frase. E ela dá o exemplo do amante, né? Que não tinha dinheiro É, e que dava para ela as dívidas, né? Que ela tinha que pagar as coisas, mas de certa forma ela gostava daquele amor ali que era sustentado por ele, apesar de ele ser pobre. Então, dentro da imaginação dela, daquela simplicidade dela, ela consegue buscar o entendimento daquele conceito ali. Eu achei muito criativo, o humor ali é muito, muito inteligente, porque mostra que as pessoas podem entender qualquer tipo de conhecimento, né? Desde que ela consiga sentir o que o outro está querendo passar para ela, né? É muito interessante. Agora, eu queria fazer, como sempre, a gente está sempre lutando contra o tempo, eu queria que você desse uma palavrinha para a gente de alguns projetos seus, e a gente espera que essa pandemia termine o mais rápido possível, mas eu fiquei encantado com um projeto seu de teatro, chamado Ave de Prata, que é um título provisório do Nilton Moreno, para um projeto que você tem de homenagem à sua tia, a cantora Elba Ramalho, falando não só da trajetória dela, mas contextualizando também a questão do Nordeste brasileiro, né? sim, Paulo. Bom, esse Prata, esse texto, esse título provisório, é um projeto bem pessoal. Talvez o mais pessoal de toda a minha história na arte, assim, porque para mim não é um trabalho tão simples de fazer, né? Eu nutro bastante amor e admiração pela Elba e minha família me apoia nesse projeto. E, mas é um lugar muito desafiante. É uma homenagem, sim, a ela, a carreira dela, mas também eu vou trazer uma, eu vou fazer uma abordagem ali da vocação cultural do Nordeste, das tradições, da alegria dos seus cânticos, dessa aridez, das Uhum. músicas, grandes compositores nordestinos, e não só nordestinos, mas aqueles outros que se identificavam, fizeram parte da história da Elba, como Sim. Ark, né, que compôs uma música para ela. Então, assim, eu vou fazer esse apanhado histórico, desde a da migração nordestina, né, até a ditadura no Rio de Janeiro. É um apanhado histórico Sim. e também vou falar do lugar da mulher, né, na imagem dela, que essa mulher não levantava bandeira, porque não existia isso ainda como é hoje, mas Uhum. o feminismo, Uhum. esse feminismo que eu entendo já era presente na figura dela, uma pessoa que Sim. assim, a sinceridade de um pai que carregava muito a arte para casa, levava muita arte, mas também era uma pessoa mais austera, né, no sentido da criação dos filhos, sertão nordestino, coisa mais dura, mais seca. Aham. Uhum. Então, Uhum. a gente vai fazer um apanhado histórico, né, da cultura e, sobretudo, rememorar as tradições nordestinas, muito também oprimidas pela cultura capitalista que a gente vive. Nenhuma crítica a isso, mas acho importante a gente renovar esse lugar de fala e trazer Sim. essa, essa, essa linguagem, nosso modo de falar, nosso modo de ser, para não ser esquecido. Assim, eu acho que eu tenho isso como missão nesse lugar, né, por ter nascido nessa família e achar que eu é, tenho contato direto com essa história e equipada com essa equipe toda, amparada por essa equipe maravilhosa que eu tenho, a gente vai ter aí uma coisa boa por vir, com certeza. Eu estou morando mais uma vez junto comigo, 10 anos de parceria, eu acho do Newton, inclusive uma peça agora em cartaz em São Paulo, Sonho, acho que saiu, Uhum. e Aham. também a direção trabalhada com o Seca. Então tem uma equipe aí que está sendo levantada muito, muito empática. E quando eu falo da empatia, eu não falo assim, eu penso como você, vamos junto. Assim, não é de um lugar muito fino que eu acho que é o lugar de abertura de um percurso, de uma conversa, né? Eu tenho uma formação, Sim. quero, mas sou super receptiva ao que eles já propuseram e acho que vai ser o melhor caminho para o espetáculo.
E é esse lugar que eu falo assim, eu não quero fazer, não é sobre o que eu quero fazer, mas é sobre o que nós vamos construir juntos. E muito grata a Elba Uhum. porque é protagonista desse lugar que eu vou contar, né? Estou muito agradecida pela confiança que ela me deu para montar e contar essa história. Então, Ok. tem que a gente entender o que é que acontecer com a lei, né? Com a situação cultural caótica que a gente se encontra aí É que está vivendo, né? no Brasil. A gente é isso, desse aporte para poder levantar um espetáculo com todos esses elementos, né? É, Poxa, desejo muita sorte nesse projeto e fica aqui o convite para outros encontros que a gente, até para quando você tiver com algum projeto referente, eu acredito que vai nascer algum projeto referente à psicanálise, você está fazendo a letra freudiana, na escola letra freudiana, então acredito que dentro de algum tempo isso vai te enriquecer também para outros projetos, cada vez namorando mais com esse romance freudiano, digamos assim. eu também tenho um projeto de meu primeiro longa para o ano que vem, Paulo, muito bacana. Quanto tempo? Não consigo ver aqui. Infelizmente, a gente já está naquela contagem, está menos de um minuto, mas Rodrigues é um diretor, está radicado em Londres, maravilhoso, e ele está indo para o segundo longa, vai falar da imigração italiana no Brasil, e é um projeto bem... ah, sim. Da vida à esperança, né? É o nome do Ele filme. tem outro texto que eu ganhei tem um mês, de um poeta pernambucano, crítico literário maravilhoso, chamado Edson Barros Leal. Enfim, muita coisa aí para vir. Uhum. Muito Muita coisa, né? encontro, assim, fértil na minha vida. Graças a Deus eu tenho encontrado pessoas maravilhosas, enfim, que estão dando esses trabalhos comigo. Te agradeço muito o convite. Muito bom compartilhar. Fazer minha primeira live falando para falar, para... Poxa, que bom, que bom. Adorei esse papo. O problema é que quando o papo tá bom, né? O tempo é sempre muito, muito cruel com a gente, muito algoz. Mas adorei esse papo com você e já deixando um gancho para futuros encontros. Obrigado de coração. Paulo, foi um prazer. Boa noite a todos. Boa noite.